precisavam fazer nenhum esforço, não precisavam fazer nenhum esforço e as matrículas vinham, né? Mas agora a gente sabe que a disputa é acirrada, a gente não tem a concorrência só entre uma escola e outra, né? Agora, durante a pandemia, a gente tem muitas vezes a disputa com o próprio mercado, né? O gratuito, né? A gente tem com as escolas públicas também, porque a gente teve uma evasão para as escolas públicas, agora eles foram retomando, né? Foram retornando e a gente tendo aí a possibilidade de retomar as matrículas. E isso está começando já agora. Matrícula a gente começa falando já desde antes, né, Valéria? Não é nem no final de ano. Sim. Já tem que pensar em matrícula desde antes. Então, por isso que a gente está procurando trazer esse conteúdo, principalmente para quem é gestor, quem está ali nessa linha de frente, para auxiliá-los aí nesse processo tão importante para as escolas. Então, semana passada já tivemos uma live, né, falando sobre por que a sua escola, de repente, não vende, por que você tem tanta dificuldade assim com o processo de matrícula. E hoje, o tema da live, né, é como a gente envolve, como a gente participa, faz com que os professores participem do processo de matrículas também. Então, eu queria começar, eu vou fazendo as perguntas aqui, até se for surgindo mais alguma coisa no chat, eu vou te fazendo pergunta. Podemos começar? Porque eu acho que tem bastante coisa para você contar para a gente. Tem. Pode ser? Então, vamos lá. Então, olha, a primeira pergunta que eu selecionei aqui, na verdade, eu fui elaborando perguntas pensando, de repente, quais seriam as dúvidas, né? E quais seriam as questões que permeiam aí quem está coordenando, quem está gerenciando as escolas. E dentro desse tema de professores, como que eu faço para engajar esses professores? Eu queria saber por onde eu começo essa preparação dos professores para o processo de matrícula, né? Onde que começa essa preparação? Uhum. Bom, boa noite para todo mundo que está aí ouvindo a gente, né? É um prazer tê-los aqui nessa live da Pensata. E aí eu já vou começar falando uma coisa. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, isso veio muito presente na live que a gente teve semana passada, mas eu não sei se todos estavam presentes, é a gente começar desmistificando a questão da venda, né? Escola vende sim. Parece que tem uma coisa meio que proibida, assim, né? Como normalmente quem tem escola é bem idealista, é difícil para essas pessoas muitas vezes pensarem na escola como um negócio de fato. Quem está na gestão, né, o diretor, o coordenador, ele normalmente já tem essa visão. Nem todos os coordenadores, mas normalmente já tem essa visão, precisam ter, porque senão o negócio não sobrevive. Mas a equipe de professores, eles são pedagogos. Essa equipe é composta normalmente por pedagogos, por pessoas que fizeram licenciatura. Então, para eles não conseguem, muitas vezes, vislumbrar isso. Então, a primeira coisa é desmistificar. A escola depende de venda, sim. Você colocou muito bem essa questão da gente ter perdido uma quantidade grande de alunos para as escolas públicas, nas escolas particulares. Na live passada até comentei, a gente perdeu 30% dos alunos, né, em média aí, para as escolas públicas, muito que provavelmente, né, porque foi essa média. E o que aconteceu? A gente tem esse pessoal que vai retomar, né? As escolas, hoje, por exemplo, eu recebi da escola da minha filha, da escola particular da minha filha, que eles retornam às aulas na semana que vem, com 100% dos alunos podendo assistir às aulas. Então, aqueles pais que colocaram seus filhos, de repente, na escola pública, porque não estavam tendo aula direito e tudo mais, a tendência é que eles retornem. E aí, a tendência é que eles retornem para a escola particular. E aí, nós vamos ter que pegar essas pessoas para a gente, né? A primeira coisa é desmistificar. Segundo, a gente entender bem o mercado educacional, um mercado extremamente competitivo. A gente tem muita escola concorrendo com a gente, né? Coisa que antigamente nós não tínhamos. O perfil do nosso cliente mudou. Antes ele chegava de bandeja para a gente, hoje ele não chega. Ele não vai na tua escola antes de ter entrado no teu site, de ter feito um contato via WhatsApp. Gente, nós não fazemos mais isso. A grande maioria de nós já usa o WhatsApp, até para uma loja, se você puder, ainda mais depois da pandemia. Você vai ver se a loja tem delivery, você vai ver se ela tem. Você não quer sair de casa à toa. A gente não tem tempo. Tempo é o nosso bem mais precioso, escasso. Está escasso. Então, as pessoas vão primeiro vasculhar tudo para depois chegar na escola, né?
E então esse cliente mudou, porque antigamente a gente tinha pessoas que iam andando de escola em escola, conhecendo escola por escola. Hoje nós já não temos mais isso, né? E, Valéria, fala. você me permite só fazer uma colocação aqui? Claro. Você falou sobre o perfil do cliente ter mudado, né? E essa coisa da gente ter perdido alunos para a escola pública, mas é muito. A gente está vendo que parece que aumentou muito essa transição dos alunos entre as escolas particulares mesmo, né? Sim. E eu acredito que até por questões que, de repente, antes o pai não valorizava tanto e que agora passou a valorizar. E cada escola tem um perfil, tem, né, uma abordagem diferente, tem um porte diferente, tem condições de atendimento diferentes, e que, portanto, né, eu acho que entra muito essa questão dela saber qual que é o público que ela atende, porque ela também não atende todos os públicos, todas as necessidades, né? Sim. Isso é fundamental, né? Eu acho que se a gente for pensar na escola como um negócio, a gente tem que ter clareza de quem é o cliente que a gente quer atrair, porque senão a gente também atrai errado. E aí a gente vai colocar para dentro da nossa escola um cliente que vai ficar insatisfeito, né? Porque às vezes não está de acordo com a nossa proposta pedagógica, né? Não tem clareza disso tudo. Porque quando a gente também migra e pensa que a escola tem que vender, a gente tem que tomar um cuidado muito grande também para não ir para o extremo do vendedor, né? Porque o extremo do vendedor é eu vendo a qualquer custo. E aí, depois, ele às vezes nem fala toda a verdade ou não explica direito, mas ele vende. E aí o pepino sobra também para a coordenação. Então, vender em escola não é uma coisa tão simples, né? Precisa estar todo mundo falando a mesma língua. Esse vendedor, ele tem a pessoa que vende, estou falando aí da pessoa lá do atendimento, né? Da porta de entrada, onde normalmente passa primeiro ou que vai atender no WhatsApp, ele tem que ter um perfil um pouquinho diferente dos vendedores comuns. A responsabilidade é maior do que eu vender uma camiseta no shopping, né? A camiseta do shopping, o cara vem, não gostou, não troca o tamanho, troca tudo. Não, estou falando de educação, estou falando de uma família que está ali colocando seu filho, que tem um sonho lá na frente, né? Então, é um pouquinho diferente. A gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Tá? Mas a gente tem mais uma coisa na pandemia, você falou desse troca-troca de escolas, né? Não só essa oportunidade que a gente tem dentro, né? Eu não sei onde é, Cláudia. Não é só a troca de escolas particulares aqui dentro da própria cidade. A gente está recebendo pessoas que mudaram de cidade e que ficaram nas suas casas em home office e que agora estão reorganizando suas vidas, mudaram de emprego durante a pandemia, né? Tem um trânsito de pessoas, né? Não só aí dos alunos que a gente já tinha em São José, mas a gente tem um trânsito de pessoas que estão chegando na cidade ou saindo da cidade. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. Porque, normalmente, na escola, o que acontece? As pessoas mudam de escola no ciclo, né? No início de um ciclo. Então, a tendência é, eu entro lá no Infantil 1, fico até o final, mudo antes do Fundamental 1. É difícil tirar um filho no meio de um ciclo, tá? Tem que ser alguma coisa muito, assim... Não é a tendência. Quando a gente faz análise de cenário, a gente identifica isso. É no final de ciclo. Por isso que a gente tem tanta entrada em sexto ano, tanta entrada em primeiro de ensino médio, primeiro ano, e assim vai, né? Agora a gente tem uma coisa diferente. A gente tem pessoas mudando independente do ciclo. Né? Ou seja, a gente tem que, né, a gente começa aí o coordenador, para ele preparar essa equipe de professores, ele precisa entender que venda é algo necessário na escola particular, é comum, precisa ser encarado como algo comum e natural, né? Que essa venda tem que ter alguns cuidados, porque é um serviço que a gente está lidando aí com muitas expectativas, com famílias, com questões, né, de valores, tem muita coisa, né, que vai além disso, e que, portanto, até acho que a Zuleika comentou aqui, né, que o vendedor precisa, inclusive, entender da proposta pedagógica. Muito. Entender muito disso, né? Ele precisa entender da proposta e do regimento escolar. Porque quando o pai faz a matrícula, ele assina lá, eu concordo com o regimento. E às vezes ele não sabe nem qual é a média de aprovação, não sabe nada e vai te trazer uma encrenca, uma dor de cabeça danada lá na frente.
entendeu? Então, na verdade, ele precisa conhecer um monte de coisas, porque veja bem, quando a gente compra uma camiseta, sei lá, tá comprando a camiseta, você vira para o vendedor e fala assim, ela encolhe depois que lava? O vendedor fala assim, não encolhe. Aí você lava a camiseta, ela encolhe. Qual é a vontade que você tem? Você vai lá reclamar, né? Com certeza. Ou nunca mais volta naquela loja. Uhum. Né? Agora, quando a gente não fala uma coisa, omite, ou fala uma coisa errada, como é que você faz? Depois você fez uma matrícula, assinou um contrato, né? Aí Que o ano qualquer letivo já coisinha. passou, né? E depois, qualquer coisinha que vai acontecendo, só vira uma somatória para esse pai. Então, é um processo de muita responsabilidade a venda Uhum. inicial. Né? E em O muitas coordenador. escolas, só uma coisa, Sabrina, em muitas escolas, eles não falam só com o pessoal que está lá na frente. Tem muitos coordenadores que atendem esses pais. Né? Uhum. Então, tem que estar tão alinhado, porque às vezes a pessoa da venda fala uma coisa, o coordenador vai atender e fala outra, o pai já sente um descompasso no ato, Uhum. né? E E a aí vai gente fechar. até ouviu também na semana passada muito sobre isso, né? Sobre como todo mundo dentro do ambiente escolar ele vende, né? Então, acho que o coordenador tem algum momento ali também que ele vai fazer parte dessa venda, né? Sim. Então, para ele poder preparar essa equipe, acho que ele precisa estar alinhado com essas questões também, né? Ele precisa estar inteirado dessas questões. Sim. Mas dentro desse processo, então, por onde eu começo? Desmistificando, depois, né, entendendo aí o processo de vendas, qual é a minha proposta pedagógica, o que realmente eu preciso, onde eu estarei ali envolvido nessa etapa da venda, é isso? Sim, sim, entendendo o meu mercado, né? Que é o mercado educacional, eu tenho que entender esse mercado, como ele funciona, como os concorrentes. Isso faz parte da coordenação também, gente, né? Porque a venda ela não acontece só no início, ela acontece durante todo o ano letivo. Então, eu preciso entender o meu mercado, né? Fala, Sabrina. Até porque, não, é porque em alguns casos eu vejo atendimentos de coordenador, muitas vezes os pais questionando, mas na outra escola é assim, né? Mas quando eu fiz matrícula, me disseram que era assim. Enfim, às vezes eles jogam também coisas que a gente nem disse durante a venda, né? Mas então é importante ele ter esse conhecimento, porque ele vai ter esses atendimentos dos pais ao longo do ano. Vai ter, ele tem que entender como é difícil a gente captar um aluno novo, como é muito mais fácil a gente fidelizar quem já está. Ele tem que entender de marketing. O coordenador pedagógico, eu tenho que dizer, ele é um cargo administrativo, ele não é um cara pedagógico apenas. A partir do momento que ele passa para um cargo de gestão, ele tem que ter conhecimento de gestão e marketing está dentro desse conhecimento. Quando eu era apenas professor, eu tinha que gerir só minha sala de aula. Então, eu sou um gestor, eu vou gerir minha sala de aula e tá. A hora que eu passo a ser coordenador pedagógico, mesmo sendo coordenador pedagógico, vou voltar a falar, eu passo a ter um cargo administrativo de gestor, que tem uma série de outros conhecimentos necessários. E marketing é um deles. Então, entender de fidelização de cliente, entender como é mais fácil fidelizar ao invés de captar um, entender que cada um que sai falando mal, pelo menos uns 15 aí vão saber coisas ruins da tua escola e que isso vai ser difícil da gente resgatar, arrumar a imagem da nossa instituição. Então, o coordenador, ele precisa ter uma visão administrativa. Isso quer dizer que ele tem que estudar outras questões além das pedagógicas, porque ele vai gerir uma equipe, né? E aí, quando ele fizer a gestão dessa equipe, ele entendendo esse contexto, que ele também é responsável pela sobrevivência da escola, entendendo todo esse cenário, entendendo que a venda é necessária, que é importante fidelizar a família, entender que o cliente muda dependendo da faixa etária, na educação infantil o cliente é a família, no Fundi 1 é a família, no finalzinho o aluno é o que vai decidir lá no 5º ano, em muitas famílias são eles que decidem, são os alunos que decidem que escola querem estudar. Lá no Fundi 2, normalmente são os filhos que decidem. Se ele não quiser estudar, o pai hoje não coloca. E no médio são os filhos mesmo. Então vai mudando um pouco essa relação de cliente, quem é que a gente tem que agradar mais, sabe? Então, o coordenador pedagógico, ele precisa saber disso. Não adianta a gente ser idealista, achar que só nossa proposta pedagógica e só a gente fazer tudo maravilhoso dentro de sala de aula vai manter o cliente, porque os pais não são educadores.
Muitas vezes eles não entendem nada. Você está falando lá, ai, que lindo, você está escrevendo, está pré-silábio. O pai não sabe o que é pré-silábio, você está lá maravilhosa, feliz, você vai ter que fazer uma reunião para explicar para o pai o que é ser pré-silábio, silábico alfabético. Ele quer que o filho dele leia. Na realidade, é isso que acontece. Né? Então, a gente tem que lembrar que a gente depende desses pais para a sobrevivência da instituição e que a gente precisa falar uma linguagem que, de fato, a gente consiga manter. Agora, se eu vou gerir a minha equipe, eu preciso estar preparado para isso, né? Eu que vou levar esse conhecimento, veja, meu professor está lá dando aula de linguagem, dando aula de movimento, sei lá, dando aula de matemática, cada um na sua área, e meu professor está lá no mundo dele, e muitas vezes achando que vai cair aluno, que ele não vai perder o emprego. Porque ele sai da escola em julho, ele sai da escola na época de matrículas. E chega, né? Para dar aula. Ou seja, a gente começa pelo preparo do próprio coordenador, né? Opa! O coordenador tem que estar preparado. O coordenador, ele tem que ir atrás, por exemplo, da direção da escola, saber qual é a meta do próximo ano. O coordenador tem que saber. Ele tem que saber, nós estamos deficitário? Tem escola que não abre isso para coordenador. Mas é melhor você tentar saber e poder ajudar do que você ficar isento disso, porque senão você parece uma pessoa que vive no mundo das nuvens. Então, assim, qual é a meta para o próximo ano? Quantos alunos a gente precisa? Qual é a minha capacidade ociosa? Quanto que eu tenho de ociosidade na minha escola? Quantas vagas eu tenho disponíveis? Qual o percentual de ociosidade? As minhas carteiras vazias em sala de aula? Né? Qual é a sala que está me dando prejuízo? Porque a hora que chega não que você vai atender com menor ênfase ou mais empenho quando tem aluno ou não tem, porque esse aluno, mesmo que você não tenha vaga, no ano seguinte ele pode voltar. Mas, gente, chegou aquele aluno daquela sala deficitária, nossa senhora, você vai tirar energia e força da onde não existe. Mesmo que você não esteja bem, você vai ter que dar um jeito, porque é uma conversão que você pode fazer numa sala que está deficitária. E a gente sabe, por exemplo, que salas de educação infantil são salas deficitárias, muitas vezes, porque o custo da educação infantil ele é alto, tem mais gente. Ou eu penso que o coordenador, porque em muitas escolas é o coordenador que faz esse atendimento, né? Sim. De encantamento ali do pai. Sim. E o coordenador estando preparado, ele sabendo exatamente essas informações, eu estou precisando, para eu concluir, para eu ocupar todo o espaço ali possível dessa sala, né? Eu preciso de mais 3 aluninhos nessa educação infantil 3 da tarde. Sim. Então, surgiu alguém interessado ali, realmente eu acho que o esforço é ainda maior de convencimento. Muitas vezes o interesse do pai é para amanhã, mas você consegue ter um diferencial ali para ele estudar à tarde, onde você vai conseguir otimizar mais os seus recursos. Sim, você pode ter uma ideia e dar uma sugestão de alguma coisa que possa ser feita para atrair para essa sala. Agora, a gente tem que pensar assim, ó. Eu tenho uma capacidade ociosa, às vezes a gente tem uma turma que dá tudo acontece naquela turma e de repente você tem uma turma de 9 alunos, a capacidade da tua sala é 25, tá? Aí você tem aquela turma que parece que tudo acontece nela e ela foi diminuindo, vai diminuindo. Gente, se o seu professor entende dessa linguagem que nós estamos falando, essa é a sala que ninguém pode sair. Eu, como coordenador, mas não posso perder nenhum dessa sala, porque essa sala, provavelmente, se a minha escola for pequena, eu vou arrastar essa sala pequena até o 9º ano. Se estiver lá no 3º ano, vai até o 9º ano com 9 alunos, se eu não souber trabalhar. Né? Então, eu não posso perder, porque, veja, eu perco 2, já viraram 7, se eu ganhar 2, 9 de novo. Né? Então, eu preciso ter essa clareza, e não só eu, professor, também, né? Precisa ser feito um esforço conjunto nesta turma, porque a gente não pode perder. Como nas outras, a gente não pode perder nenhuma, né? Mas nessa em especial, é uma sala que provavelmente está deficitária. Eu, como coordenador, tenho que enxergar isso, porque senão eu fico fazendo propostas enlouquecidas para a direção, no momento em que nós, mantenedores, diretores, estamos fazendo a escola sobreviver, porque essa pandemia não foi fácil para ninguém. Então, se eu não tenho noção de cenário, se eu não tenho noção de sala deficitária, eu fico, às vezes, criando projetos que envolvem mais custos, e a escola está pensando em matrícula, em pagar 13º de funcionário,
está pensando em outras questões. Então, é muito importante, o coordenador ele tem que entender o momento da escola, final de ano, época de 13º, junho as escolas estão precisando de dinheiro para pagar as férias de professor. É assim, o coordenador ele é um cargo administrativo que vai gerir muitas pessoas e que precisa ter esse tipo de noção de legislação trabalhista, coisas que quando a gente era professor, a gente não se preocupava tanto. Mas agora, como coordenador e diretor, eu tenho outras questões que eu preciso me Muitos preocupar. reflexos, né? Muitos reflexos, muitos reflexos. Então, assim, o papel do coordenador é orquestrar uma quantidade de pessoas, aí ele que vai orquestrar essas pessoas, né? E para que ele consiga orquestrar e orquestrar bem, ele precisa de indicadores. Como assim indicadores? Indicadores, números que vão me indicar, né? Quantos alunos eu preciso por sala? Quantos entraram? Será que os coordenadores aqui já estão acompanhando o quadro de matrículas do ano que vem? Muitas escolas já abriram as matrículas 2022. Por que esses números ficam presos na secretaria? O coordenador é o cara que vai, às vezes, ajudar a persuadir, que vai ajudar a conquistar essa família. Aliás, na minha opinião, ele é o que mais tem condição. E nem adianta falar, não sou vendedor, porque nós somos todos vendedores, inclusive da nossa imagem pessoal. Se a gente não souber vender a gente não arranja nem namorado. Porque é um processo de venda e de compra, ou não é? Uhum. Então, assim, a gente precisa saber vender, né? Não podemos não ter técnicas, ter que aprender, perceber que precisa aprender técnicas, porque tem, né? Uhum. Existem gatilhos mentais. Se você entrar nesse mundo de vendas, você vai ter que mergulhar no mundo à parte. Ninguém está pedindo para o coordenador virar um vendedor absoluto, mas que ele tenha uma noção de vendas e que ele realmente faça gestão dos números do que ele está gerindo, que são as salas de aula. De repente, eu penso que até na administração de conflitos, né? Assim, na questão como você falou, de repente tem uma sala que é mais crítica. Então, eu penso que o coordenador, sabendo que, né, aquela sala de repente está no limite, que eu não posso perder nenhum aluno daquela sala, né? Eu vou tentar administrar esses conflitos, pensar em estratégias que eu consiga. De repente, os pais não estão satisfeitos, eu vou pensar em projetos diferentes que eu consiga mostrar para o pai que, de fato, está sendo feito um bom trabalho e convencê-los, né, de que eles estão tendo o melhor serviço. Sim, quando a gente trabalha essa questão da gestão, eu estou colocando aí que o coordenador ele precisa traçar estratégias. Tudo bem? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, tá? Ele Tá, não, eu precisa acabei de olhar aqui. traçar estratégias, ok? Se ele percebe que uma sala precisa de um pouco mais de atenção, seja porque o professor está menos preparado pedagogicamente, isso é um fato, ou porque eu estou com um número de alunos menor, é que a tendência do coordenador é assim: eu vou olhar para essa sala que o professor está menos preparado pedagogicamente. Ele Ou a esquece que tem uma preocupação, sala que precisa de atenção também, porque o número de alunos está pequeno. Então, quais são as ou, estratégias que eu vou lançar? O que eu vou fazer para fidelizar esta turma? Sabe? Vou fazer uma live, vou fazer uma reunião. Agora a gente tem o poder das lives, né, gente? Vou fazer uma reunião com essa turma de 3º ano para falar coisas específicas dessa faixa etária. Talvez eu não faça com a do 4º ano, mas eu vou me aproximar dessa turma, né? Como é que eu me aproximo? Vou saber mais, né? Vou dar atenção para esses pais, vou conhecer o dia a dia desses pais. Quem são esses pais? Porque às vezes a gente acha, vou lá para o portão conversar com esses pais, nenhum dessa turma vai para o portão pegar filho, todo mundo vai de van. Então, assim, eu preciso conhecer a realidade. Às vezes a família, todo mundo trabalha, o professor às vezes não tem noção, pede para levar uma pomarola no dia seguinte, né? Eu, como mãe, eu sou a chata da parada, né? Porque eu sempre trabalhei bastante. Então, assim, quando chegava para mim um bilhetinho na agenda, trazer não sei o quê, amanhã, na educação infantil, eu falava, cara, o professor, ele trabalha meio período, mas eu não. Eu chego em casa, tinha época que eu chegava às 10 da noite, ia olhar a agenda, no dia seguinte, minha filha estudava período integral, ia ter que arranjar, antes das 7 da manhã, um lugar para comprar uma pomarola. Né? Então, assim, essa percepção, se o coordenador está preparado para fazer essa manutenção de alunos, entender cenário, a equipe dele também tem que estar. E ele é que vai orquestrar isso tudo.
né? Uhum. Eu acho que é importante, de repente, nesse momento, né? Aqui tem coordenadores. Será que vocês já sentaram? Agora os professores vão voltar, né? Uma oportunidade legal aí de conversar com eles. Mas passado uma semana ou 2 semanas, a matrícula da sua escola já está aberta. Será que não é hora de sentar com o professor e fazer uma reunião sem ser muito pedagógica? Pedagógica vocês já fazem às vezes toda semana ou quinzenal e conversar o que ele sabe a respeito de cada aluno. Porque tem professor que escuta que o aluno vai sair da escola e não sinaliza para a coordenação, como se não fizesse a menor diferença. Só que nós sabemos como é difícil conquistar um aluno novo. Existem estudos sobre quanto custa um aluno novo, uma captação, né? Valéria, e eu acho que assim, né, pelo que você está dizendo, é que aqui a gente está usando o exemplo de coordenação porque a gente está falando de envolver professores e geralmente a equipe de professores está sob a responsabilidade do coordenador, né? Mas eu penso que então vai além da preocupação que o coordenador tem, sim, que está ali acompanhando as dificuldades de aprendizagem, né? Ele está ali coordenando com os professores os projetos, o que vai ser feito em cada etapa ali do semestre e tudo mais, mas é ter esse pensamento estratégico de venda no sentido de, além de eu fazer tudo isso, eu preciso me aproximar das famílias, eu preciso, né, ter esse relacionamento para mostrar para essas famílias, para esses alunos, que realmente eles fizeram boas escolhas ao se matricular ali naquela escola. Exatamente. Né? É isso. Exatamente. E assim, agora falando, né, dessa responsabilidade aí do coordenador, você falou que ele precisa estar antenado a indicadores, né, também, porque isso ajuda a gente se direcionar, né, ou tomar algumas decisões, ou priorizar algumas coisas, né? Quando a gente fala assim, porque não podemos perder nenhum aluno, realmente não pode perder, mas pode ser que tenha algum caso que chegue-se à conclusão de que, olha, esse não é o aluno que essa escola consegue atender, e, portanto, é melhor deixar embora, né? O que essa família busca não é o que nós oferecemos. Sim. Então, tudo bem, mas ele precisa ter esse conhecimento até para essa tomada de decisão, né? Sim. Né? Tem também aqueles que são devedores, né? Que são maus pagadores. E que às vezes não vai dar para manter, porque eles estão devendo o ano inteiro. E que daí Não foge da sai do alçada nosso do controle. A professor, né? equipe administrativa está lá. Infelizmente, a gente tem uma legislação, né, que complica para as escolas. A gente não pode deixar de oferecer o serviço, uma vez que eles estejam matriculados. Eles podem frequentar o ano inteiro sem pagar, podem pedir a documentação e ir embora sem pagar. Então, a gente não tem aí uma legislação que nos favoreça, também não sei como isso seria, entendeu? Mas a questão é a seguinte: a gente tem que entender que a equipe administrativa também sinaliza quando os acordos não foram mais possíveis, e aí sai um pouco da nossa alçada. Mas é muito importante que a gente tenha essa noção, que a gente se aproxime da equipe administrativa, porque muitas vezes nas escolas o que eu percebo é uma cisão entre administrativo e equipe pedagógica. E essa cisão acontece, na minha opinião, um dos motivos, tá? Porque, olha, eu atendo coordenador pra caramba, falo com diretor pra caramba, já fui coordenadora, né? É porque o coordenador é sem noção, muitas vezes, eu tenho que falar a verdade para vocês. A equipe administrativa não tem paciência, porque a equipe administrativa está vendo a sala deficitária, a equipe administrativa está vendo que está faltando grana e o coordenador está pedindo para comprar papel de seda para fazer bandeirinha para festa junina. Não é mais hora de comprar papel de seda para fazer bandeirinha de festa junina. A gente está fazendo com revista velha, se tiver, porque hoje em dia não tem mais nem revista nem jornal, né? Tá ficando cada vez mais difícil fazer bandeirinha de festa junina. Mas, assim, a equipe administrativa fica meio sem paciência. Então, a gente precisa entender que a gente não pode ter essa cisão. Tá todo mundo jogando para o mesmo lado, o gol é para o mesmo lado, entendeu? Nós somos uma equipe só, todo mundo quer matrícula. Todo mundo quer escola cheia. Que você disse aí que eu achei interessante, né? Que realmente eu vejo muitas vezes algumas escolas fazendo isso. Você sugeriu aí uma reunião, né? De repente, do coordenador, para entender ali como que está o que ele sente, né? Das relações com os alunos e tudo mais. Mas eu vejo a importância também de ouvir ou entender qual é o olhar de todos os funcionários, inclusive os professores, que são, né, peças fundamentais, de como eles veem a escola, né? O que eles acham que realmente a gente consegue fazer com maestria, o que a gente está precisando melhorar. Eu acho que essa troca enriquece muito
e ajuda o coordenador a levar sugestões para a direção, muitas vezes, de o que a gente precisa melhorar, né? Às vezes até reformas que tem que fazer no prédio, sabe assim? Podem vir daí muitas indagações que o professor que está ali no dia a dia, ele vai te dizer, né? Sabrina, então, é muito importante ouvir o professor. É tão importante que o coordenador mostre para a sua equipe que a gente pode ter, como que eu vou dizer? Que a gente tem que pensar em tudo, inclusive o professor. Quantas vezes eu já entrei em sala de aula que está com problema no computador ou no multimídia e ninguém fala? Nenhum professor fala. O cara entra, dá aula, sai da aula e não faz a colocação sobre esse equipamento com defeito. Só que esse equipamento, quando ele não fala do defeito desse equipamento, o próximo professor que vai entrar talvez com uma aula preparada para esse equipamento, e assim vamos passando. Quando você vê, passou uma semana, o administrativo às vezes nem está sabendo que esse equipamento está com defeito, né? E aí veja o impacto, já foi uma semana de aula, às vezes perdendo a oportunidade de estar usando multimídia, alguma coisa assim. Hoje está mais difícil por conta do híbrido aí, a gente precisa mais dos equipamentos. Mas mesmo assim, eu já vi situações em que as pessoas vão deixando a coisa acontecer. Só que isso traz um prejuízo, às vezes, para um professor. Você pega um professor que às vezes está num dia menos paciente, digamos assim, aí ele fala alguma coisa meio sem paciência, fala na frente dos alunos sem querer. Quer dizer, uma ação de um professor que já percebeu o problema, se já tivesse acionado, poderia evitar vários outros desdobramentos do problema. Então, o coordenador, ele tem que mostrar para a equipe dele que ele não está para ir dar aula e sair e receber o salário, entre aspas, entende o que eu estou querendo dizer? Não estou querendo, pelo amor de Deus. Ele tem que estar muito mais engajado com a escola do que simplesmente ir lá dar as suas aulas, né? Já vi situação em que o professor questionava a quantidade de alunos na sala dele. Ah, se tiver mais um, dou aula. Oh, amigo, nós temos que pagar as contas, inclusive seu salário. Entende? Se a outra turma está deficitária, talvez a sua seja a que vai nos ajudar esse ano. Que bom. Entende? E o coordenador, às vezes, dá força para aquele professor. Ao invés dele persuadir aquele professor e mostrar para ele da necessidade da gente colocar mais esse aluno na sala, às vezes ele dá força para o professor, ele endossa. Só que liderança não é fácil, às vezes a gente não vai endossar a todo momento, a gente tem que mostrar e persuadir. Ou seja, é a aproximação do coordenador com o professor e essa abertura, né, para esse diálogo que vai fazer realmente, né, eles conseguirem aí compreenderem toda essa importância e se engajarem, né? Outras questões além do pedagógico, né? Que são questões que vão interferir no pedagógico. Se a escola não estiver bem das pernas, nós não teremos grana para fazer a hortinha que a gente gostaria de implantar. Nós não vamos ter verba para fazer um projeto diferenciado que a gente gostaria de fazer, né? Então, abrir esse olhar do professor também, né? É muito importante. Ótimo. Vamos lá, eu falo muito, né? Bom, e aí, então, assim, né? Estamos pensando aí nas etapas do que o coordenador, quem está ali, né, o gestor, precisa para engajar os professores. A gente já foi dando alguns exemplos aqui, né? Mas uma vez que o coordenador ele está preparado, né? Como que a gente poderia criar aí, de repente, um passo a passo de por onde ele começa, então? Eu acho que para ficar mais fácil esse exemplo. Bom, vou falar por onde o coordenador começa. Começa do começo. O começo é informar a todos que estão abertas as matrículas 2022. Será que todo mundo aqui já mandou para os seus professores no final, porque é final de junho, ou já preparou o comunicado que vai para os seus professores, seja via WhatsApp ou não, quando eles voltarem no primeiro dia de aula? Lembrando que nós já estamos em período de matrículas, né? Os professores precisam ser informados. E de repente até as campanhas, né, Valéria? As campanhas de matrícula, porque muitas vezes os pais têm acesso agora direto aos professores, né? E a gente pode ter aí uma grande rede de apoio, até de responder dúvidas do tipo, né? Como que vai ser a matrícula? Eu tenho que ir aí, eu vou esperar, vai chegar alguma coisa para mim. E às vezes o professor não faz ideia de como vai ser, né?
E aí ele mesmo sabendo, ele pode ajudar nesse processo de, olha, pai, fica tranquilo, você vai receber, até dia tal deve receber aí sei lá, um material no seu e-mail, ou não sei se ainda estão usando alguma coisa física, né? Uhum. Porque antes a gente mandava matrícula expressa com envelope, né? Com o É. material todo ali na agenda do aluno. Tem muita coisa online já hoje, né? A gente tem que lembrar que os pais não leem tudo, obviamente, assim como os professores não leem tudo que a gente entrega para eles, isso acontece, e leem mais os professores que estão dedicados mais tempo à escola, então Fundi 1, educação infantil, mas ensino fundamental 2 e médio, o povo começa a ter problema de trabalhar em várias escolas e até confunde calendário, né? Sim. E então, assim, eu acho que a gente tem que lembrar que enquanto líder, a gente também está ali para servir, sabe? A gente está ali para servir a nossa equipe. Como? Meu, você tá lá, o professor esqueceu um prazo, esqueceu que começou a matrícula. Relembre. Não é porque você vai ter que relembrar o cara não leu o comunicado. Meu, o cara não leu, depois você conversa com ele na reunião, o que aconteceu que ele não está lendo. Mas olha, só para te lembrar, é isso, isso e isso. Ou de repente reserva, né? Porque é muito comum antes agora, por exemplo, antes do retorno às aulas, às vezes tem uma reunião aí pedagógica de 1h30, 2 horas, Agora eu né? vou De falar exatamente planejamento. das oportunidades. Eu queria até ver se, de repente, vocês colocam aqui no chat, né, para mim, para a gente não ficar só eu aqui falando e pensando, se vocês conseguem, diante dessas coisas que nós falamos, nós temos diversas oportunidades para entrar em contato com o nosso professor e falar com eles a respeito de matrículas. Que momentos seriam esses? O que vocês acham? Alguém quer falar ou quer colocar no chat? Vamos ver se vocês colocam. Sabrina está falando de uma reunião de volta de semestre. Já Alguém dei tem a minha alguma ideia a ideia, né? mais? Oi? Já dei a minha ideia. Sabrina deu a ideia dela, reunião de volta de semestre. Vamos ver como é que vocês estão aí em termos de participação. Alguém quer falar? Que momentos nós temos de encontro com os professores para a gente abordar esse tipo de assunto? O que vocês acham? Se não falarem, eu vou falar, porque eu não me aguento, por causa do nosso horário. Tá todo mundo muito quieto. No Vou dar chat, um não tem. exemplo. Oi? No Oi? chat, eu não estou conseguindo acessar o chat aqui para ver se tem Não, alguma chat coisa. ninguém falou. Mas olha, no dia a dia, em que momentos do dia a dia, Paula? Nós temos alguns momentos bem interessantes, inclusive que a gente consegue falar com a equipe que está ali. Por exemplo, hora do intervalo, gente. Se tem uma sala dos professores, hora do intervalo, hora que o povo vai pegar o cafezinho, né? Hoje a sala dos professores não existe mais, tá tudo a céu aberto, não sei como é que vai ser, mas assim, os professores eles ficam juntos. E eu, coordenador, tô ali nessa hora para aproveitar e trocar uma figurinha. Pô, nós estamos indo bem nas matrículas, pô, o professor tal, o sexto ano já se rematriculou quase inteiro. Esse assunto é um assunto que a escola tem que respirar. Beleza, olha lá, no próprio dia a dia conversam sempre antes de fechar a escola. Ótimo, um ótimo momento. Outro momento são as reuniões pedagógicas, gente. Não dá para a gente só ficar falando de pedagógico no momento em que nós também temos que pensar que a escola tem que sobreviver no ano que vem. Então, é um assunto para começar a pensar, a conversar com eles também nessas reuniões que vocês fazem de orientação, né? E vejam, gente, o orientador pedagógico, se for uma outra pessoa, também é uma liderança dentro de escola, que também tem que estar atento igual o coordenador, tá? Quando a gente coloca a questão do coordenador, o coordenador é uma figura que tem em quase todas as escolas, né? Tem todas. É que às vezes ele é coordenador, diretor, mantenedor, dependendo do tamanho da escola. Mas tem alguém que coordena, né? Então, ele já vai acumular essas 3 funções aí, isso daí já faz parte do papel dele. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem outras figuras na escola que também entram e precisam estar dentro. Eu estou aqui no foco no coordenador e professor, mas é desde uma portaria, né? Aquilo que foi falado na live passada. Quem está recebendo essas pessoas, todo mundo tem que saber o que a gente oferece. Nós temos essas pessoas todas preparadas, gostando do ambiente onde elas trabalham, elas vão falar bem da nossa instituição fora e podem sim captar novas pessoas para a nossa escola. Então, a gente precisa lembrar disso. Então, nós temos a oportunidade do cafezinho, né? Dependendo da escola, tem a oportunidade dessa reunião semanal ou quinzenal. Ou seja, eu, como professor, eu preciso entender.
Eu já falei em algumas lives de coordenação aqui da criação do podcast semanal, né? Com as lembranças das coisas que o coordenador pode fazer. Então, o coordenador quer tanto que os professores usem novas tecnologias para engajar, você também usa. Cria um podcast no início da semana, mobiliza a galera para ouvir um áudio seu falando, pessoal, olha só, que nós conseguimos, sei lá, 5 alunos novos para o Fundamental 1 na semana passada. Bora que nós vamos conseguir mais essa... Gente, coordenador é liderança. Uhum. Né? Pensa num Bernardinho do vôlei, lá nós estamos com Olimpíadas agora, né, Sabrina? Pensa nesse povo, se os líderes daqueles times ficassem completamente à parte do que está acontecendo nos outros times, ficasse apático, né, não vibrasse com algumas situações. Não dá. É a gente que movimenta a galera, é a gente que vai mostrar para eles que é capaz da gente virar jogo e conseguir as coisas. Zuleika, adorei a ideia. Valéria, qual a ideia do podcast? Vou contar para vocês essa ideia do podcast, eu dei numa das lives, que é a seguinte, Zuleika, no início da semana, e aí eu me coloco como professor, né? Eu também dou aula no Fundamental 2, e eu tenho muitas atribuições de vários locais. Na Pensata, por exemplo, são várias atribuições dentro da Pensata. E o que acontece? Professor que está a partir do Fundo 2, ele está em várias escolas. No Fundo 1, a gente já tem gente dobrando período e tal. Gente, às vezes são 3, 4 calendários. Eu dou aula na faculdade, é um calendário, na outra faculdade é outro calendário, numa escola é outro calendário. Chega uma hora que você não sabe mais nem qual é o calendário, entendeu? É tanto calendário, tanta prova, tanta coisa para entregar. Então, assim, o que custa para o coordenador, no início da semana, falar, gente, vamos lá, lembretes, essa semana é a semana de entrega de relatórios, conto com vocês, até sexta-feira todo mundo com o relatório entregue. Não quer gravar podcast, faz um vídeo, mostra para eles que você também está dando a cara a tapa e fazendo vídeo, mas um pouco está fazendo story no Instagram, né? Que é também um outro assunto importante para a coordenação. Mas a gente pode usar essas tecnologias todas, olha lá. Falei, sabe, um roteirinho de lembretes e põe. O cara não guardou tudo na hora, ele vai lembrar, porque segunda-feira ela mandou um áudio, deixa ele lá ouvir. Pá, ouviu. Não anotou tudo? Vai lá, ouve de novo. Até porque eu percebo que o áudio geralmente ele gera curiosidade, né? Então, quando você manda, às vezes, até a mensagem escrita, olham lá, ela mandou alguma coisa, mas não vou ler tudo agora, não. E aí ali fica. Mas o áudio, você fica ali, quero ver o que está rolando ali, né? O meu coordenador me mandou de mensagem ali. Então, sim, acho uma ideia tem uns bacana. Aplicativos muito legais, gente. A gente aprendeu lá no Clube Pensata, um aplicativo que gera até uma vinheta, assim, do comecinho do som, então faz... Aí você começa a falar, já virou a vinheta do seu podcast da coordenação, entendeu? A gente tem que ter criatividade, os nossos professores são nossos alunos. Sabe aquela vontade que a gente tem de sala de aula? A gente aproveita com os nossos alunos, professores, delícia, né, para liderar. Já colocou aqui, Valéria, no chat também, a questão de aproveitar o momento das aulas extras, né, no próprio dia a dia ali, para se aproximar do professor e ter esses bate-papos também. Sim, cada escola tem um esquema, né? Tem escolas que têm muitas janelas, o professor fica fora da sala na aula extra, tem escola que o professor acompanha a turma na aula extra. Cabe ao coordenador identificar as oportunidades, por isso que o coordenador ele tem que ser estrategista, né? Identificar as oportunidades, às vezes, dependendo do curso, às vezes eu sou coordenador de Fundo 1 e Educação Infantil, a abordagem é diferente com o professor, muda até o perfil do professor. Você chegar para uma professora de infantil 1 falando, preciso vender, preciso de aumentar o número de alunos, ela vai já ter um treco, porque ela não está nem acostumada com isso. Calma, né? A professora de infantil, às vezes ela não está preparada, vamos devagar, qual vai ser a estratégia que eu vou lançar com essa professora? Eu estou brincando com essa coisa de infantil 1, tá, gente? Mas às vezes não é do infantil 1. Aí cabe a você, como líder, entender qual vai ser o discurso que você vai fazer com qualquer um. Você pode até fazer uma reunião geral, mas cada turma é uma turma. Cada família é uma família e cada professor é um professor. Partindo do coordenador, né? Assim, esse engajamento mesmo, né? De mostrar para os professores de que ele está inteirado, de que a matrícula é um processo, né? A rematrícula, principalmente, é um processo muito importante para a escola, porque você consegue, né, fazer ali a venda em massa, garantir o número de alunos em grande escala para o ano seguinte. Então, mas ter esse engajamento, essa empolgação, inclusive, né? Porque o que às vezes a gente vê é o coordenador também, por ter muita atribuição no quesito pedagógico ali,
ele querendo se eximir dessa responsabilidade do atendimento, de ser estratégico, de pensar de maneira estratégica a venda, né? E de participar disso, né? Ativamente. Sim, ele tem que colocar nas atribuições dele do segundo semestre a campanha de matrículas 2022, né? Na verdade, em todo ano, isso é ao longo do ano, você pode estar recebendo aluno. Mas agora, a gente tem que ter um tempinho dedicado, sim, ao número de alunos do ano que vem. Afinal de contas, a gente precisa de alunos para a gente poder sobreviver. A gente vê, né? Tem escolas que muitas vezes é o coordenador que apresenta a escola, isso é muito comum, né? E aí a gente percebe muitas vezes o coordenador, por exemplo, o horário dele de sair é às 5, aí chega um pai para conhecer, às 5 para 5, o coordenador fala: não, agora eu preciso ir embora, eu não consigo atender porque está próximo do horário, marca esse pai para outro dia. E aí, ainda fazendo um link, né, com aquilo que você falou lá no início, se ele sabe que, peraí, que série que é que esse pai está interessado? É segundo ano tarde. Segundo ano tarde eu estou precisando muito de aluno. Peraí, para tudo, eu vou parar tudo, eu vou atender esse pai agora. Não, o pai está interessado numa turma que eu não tenho mais vaga. Ok, de repente, olha, vê com esse pai, né? Avisa ele que a gente não tem vaga para esse ano. Se ele quiser, de repente, conhecer a escola, eu posso mostrar rapidamente, mas se ele quiser marcar para um outro dia, não sei. Aí ele, de repente, se dá o luxo de não atender, né? Então, a gente tem que pensar assim, que um cargo de gestão, se fosse em qualquer outra empresa que não fosse escola, é um cargo de confiança, né? O cargo de confiança é aquele cargo que a pessoa não tem muito a hora exata, sabe? A gente tem o ônus e o bônus da coordenação. Não necessariamente também a gente ganha muito mais que o professor, mas você liderar uma equipe significa você gostar de liderar. E tem o ônus e o bônus. E um dos ônus que a gente carrega é exatamente a gente ter esse tipo de situação, que é a gente não conseguir sair no horário que a gente gostaria. É muito difícil, eu sei, eu já tive filhos pequenos, é extremamente complicado isso, mas é uma realidade, assim, que sair na hora, correndo, isso aqui é uma realidade de escola, porque isso não existe em nenhum lugar. De novo, a gente tem que entender, escola é uma empresa como outra qualquer, que vende. Se eu não posso, eu vou atrás de uma colega, eu sou coordenadora, realmente eu não posso naquele dia, né? Eu posso ir atrás de alguém que esteja tão preparado quanto o próximo disso, ir até essa família, se desculpar, ela mesma me falar, não parecendo que ela não quer atender, mas de repente se justificar e já ela mesma agendar um novo horário, pedindo 1000 desculpas, quer dizer, tudo é a forma. Na minha opinião, tudo é a forma, né? Até porque não tem que ser rotina, essa coisa de estar ali, né, se vendendo a alma e não tem, eu entro, não tem hora para sair, eu tô ali. Não é isso, né? Não é esse outro extremo que a gente tá falando. Estar disponível quando acontecer, entendeu? Porque A gente eu não quer que isso entendo a aconteça. importância daquilo, né? Eu entendo a importância desse atendimento e, portanto, nossa, posso até não conseguir atender, mas eu vou lá pedir 1000 desculpas para esse pai e falar, sabe o que é? Que como não estava agendado, de repente meu filho tem uma consulta agora, será que a gente consegue marcar para um outro dia, se não for, né? E aí tenta administrar. Pedir para alguém já, de repente, mostrar a escola, ver o que é possível naquele momento. A pessoa ela vai sair muito incomodada se ela perceber que o outro não fez questão de atender. Ou atendeu de qualquer Gente, jeito, nós né? somos seres humanos, sabe? Assim, a gente, um pouquinho de empatia, pelo menos alguém tem. Muito difícil não ter nada de empatia, é psicopata, não é nem, né? Então, assim, a gente tem um pouquinho de empatia pelo outro, né? A gente entende se a gente não agendou, tudo é a forma de falar. Na minha concepção, é a forma de falar. E um gestor, um coordenador, ele já tem que estar preparado, né, para saber a forma mais adequada de falar com um pai numa situação como essa. Né, e perceber, às vezes o pai quer conhecer, no outro dia ele não pode voltar, quer fazer uma reunião virtual, dá uma possibilidade, alguém mostra a escola para ele presencialmente e agenda uma reunião virtual via Zoom, via Meet. O coordenador tem que estar dando possibilidades. Se não vier no horário, eu não posso atender, tem que ser presencial, nada, gente. Vai no remoto, vai no presencial, vai no WhatsApp, vai onde der para falar com essa família. O importante é que a gente consiga falar. Agora, se a gente volta aí para como preparar a nossa equipe, vamos tentar aí fazer já indo para um fechamento, né? Eu acredito que a primeira coisa é eu, coordenador, diretor, eu preciso conversar com a equipe diretiva da escola e ver se existem metas, entender quais são as expectativas em relação ao ano que vem, né? Entender um pouco mais do negócio da escola onde eu estou inserido. Acho que é muito importante. Eu não posso desvincular o pedagógico do negócio,
tá? Então, a primeira coisa é eu me preparar para isso, tentando aí entender. Pode acontecer da tua escola os gestores não quererem abrir números, tá? Veja até onde você pode ir, pergunte para eles até onde você pode colaborar, que você gostaria de envolver sua equipe de professores ou prepará-los um pouco mais para esse período de matrícula. Leve a eles as suas sugestões, veja qual nível de abertura você tem, porque eu sei que tem escolas que não têm abertura, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu estava dando aula para uma turma de pedagogia e eu pedi que elas fossem atrás do regimento escolar das escolas. Teve diretor que não deixou elas verem. Então, assim, eu não consigo entender, né? É um documento que tem que pai pode ver, mas a funcionária não podia, então não entendi. Mas eu sei que isso acontece ainda, tá, gente? Pode ter um gestor mais fechado que não queira abrir. Vai até onde ele conseguir abrir. Porque se você for mudar de escola como coordenador, pode ser que você seja exigido com relação a isso. E esse pode ser o grande diferencial que você tem em relação a um outro coordenador, tá? Esse conhecimento, essa visão de negócio que é tão importante num gestor hoje. Então, a primeira coisa, gente, é comunicar a tua equipe, se preparar. Depois, comunicar a sua equipe, né? Comunicar a sua equipe de que a matrícula está aberta, identificar as oportunidades para falar com a sua equipe sobre isso, né? É muito importante. E se comunicar sobre as matrículas abertas, inclusive com maior riqueza de detalhes você já conseguir dar a eles, né? Sim, você pode até fazer as campanhas, se vai ter desconto, se não vai ter, como vai ser, de repente você já consegue dar informações gerais de matrícula, tá? Você pode enviar o bilhete que você manda para a família sobre matrícula para a tua equipe, peço que vocês leiam para se informarem como vai ser o processo. As pessoas precisam entender que é importante que elas estejam informadas, mas vejam, isso é uma construção. Então, não vai ser de uma hora para outra que vai estar todo mundo engajado na campanha. Vai ter resistência de alguns professores, uns não vão se envolver tanto, outros vão se envolver. Mas isso é uma questão que vai se tornando cultural. Né? A foto do WhatsApp é uma questão. Vai se tornando cultural. Então, é uma mudança de paradigma. Nós vamos quebrar paradigma, porque nós vamos falar que a escola vende, isso já é complicado para um professor, né? Que está numa área mais assim de ideal, de plantar semente, ver esse mundo melhor. Se você for conversar com qualquer professor, comigo. Por que eu dou aula? Porque eu acredito num mundo diferente, que de alguma forma eu vou contribuir. Aí você vai pegar esse cara, vai falar de vendas, ele pá, toma um susto, né? Então a gente tem que entender que é uma construção, que é uma quebra de paradigma, que a gente precisa ir com calma preparando isso. Quem é gestor já tem que se mexer, porque a gente já tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado. A gente é mais resiliente, né? A gente pode conversar com a equipe de matrícula se eles podem divulgar o número de matrículas dia a dia. E tá aí uma coisa que eu falo sempre, né? Às vezes eles não divulgam porque não teve matrícula, mas como é importante a gente ver o quadro de matrículas sem mudança vários dias seguidos, porque a gente pode cutucar alguém para fazer alguma coisa diferente. O que está acontecendo que nós ficamos uma semana sem matrícula, né? Então, eu preciso, de novo, me preparar e conversar com meus gestores, entender como é que está o negócio, esse negócio, comunicar a minha equipe do início, identificar as oportunidades onde eu posso abordar esse assunto, porque se a gente ficar só falando disso também, o professor não aguenta e vai falar, agora eu vou virar vendedor, mais isso nas minhas costas. O professor está assim hoje em dia, o professor está cansado. Sim. Tá? Eu sou estou cansada. Se alguém... Outro dia na faculdade, vou contar para vocês uma coisa. Até falei para a Sabrina. A faculdade, uma das faculdades que eu dava aula, falou assim para a gente... Não, alguém falou numa live que tinha uma meta de captação. Cada professor tinha que captar um aluno. Ah, foi na live de vendas. Que comentou. Falei, meu Deus do céu, se na faculdade que eu dou aula me pedirem isso, acho que eu tenho um negócio. Por quê? Por conta da responsabilidade. Eu vou pensar, meu Deus, eu tenho que captar um aluno, fazer uma matrícula. Gente, não dá, não dou conta. Né? Porque lá não estou tão envolvida, lá não estou presencialmente, eu não tenho conhecimento necessário tanto para fazer uma venda, imagina. Eu falei, não vou conseguir mais trabalhar nesse local. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente assusta, mesmo com um nível de conhecimento bom que as pessoas tenham, para a gente não colocar umas coisas doidas assim para o professor, entende? Porque os professores, a gente pode até falar, eles tiveram férias de julho, eles tiveram férias de janeiro, né? Você sabe que eu vejo,
quando os professores estão engajados, porque às vezes a gente está dentro de várias escolas, então a gente vê várias realidades, e temos, né, escolas que fazem essa tarefa bem direitinho e que conseguem avançar nesse processo, os professores estão engajados e tudo mais. E quando o professor está engajado, né, por exemplo, numa das escolas que eu vejo que acontece bastante o engajamento, essa escola tem, inclusive, um pagamento de meritocracia, onde o professor ganha, no início do ano seguinte, uma premiação por ter conseguido com que todos os alunos se mantivessem. Essa bonificação, né, ela só não acontece quando, de repente, tem 1 ou 2 alunos, acho que no máximo 2 alunos da turma, né, no geral, pode ter sido transferido, mas assim mesmo por questão de mudança de cidade. Agora, se mudou de outra escola, ele já perde a bonificação, né? Uhum. Então, o professor, sabendo dessa possibilidade, ele fica ali trabalhando muito nessa questão de administrar os conflitos, de agradar as famílias e tentar conciliar tudo isso. Mas também eu vejo uma coisa interessante. Muitas vezes eles mesmos chegam na coordenação e falam: olha, eu falei com o pai de fulano e ele disse que não vai fazer matrícula. E aí a própria coordenadora já liga: oi, tudo bem, não sei o que, a gente viu que você não fez matrícula ainda, né? E aí tem esse acompanhamento que muitas vezes consegue resgatar esse pai antes dele ir para outra escola. Sim. Então, essa comunicação é muito importante. Até, né? Porque essa criança que sai, dependendo da faixa etária, ela conta para todos os amiguinhos que ela vai sair. Inferno nas nossas vidas. E ela leva mais gente, entendeu? E se a gente não conseguir cortar logo esse assunto, e às vezes não é o professor, não dá conta, porque vai falar na minha aula, eu posso cortar na minha, mas vai voltar a falar na outra. E às vezes, se o professor sinaliza isso para a coordenação, olha, está acontecendo tal isso, fulano de tal diz que vai sair, e às vezes é uma lorota, não vai sair nada, mas só sai comentar alguma coisa na casa dele e ele solta, né? Se o coordenador ficar atento, ele fizer uma interferência, sei lá, ou conversar com a turma, ou conversar com esse aluno, às vezes a situação já para. Né? Ou liga para a família, a mãe fala assim: imagina, não falei nada disso, e fala para o aluno: já me falou que você não vai sair, gente, ninguém vai sair, acabou, morre o assunto, mas às vezes a coisa vai. Né? Agora, o professor, se ele se sentir parte e entender do negócio, ele vai sinalizar, porque o professor escuta quem fala que vai sair, os alunos falam na sala disso. Então, você já sabe disso muito antes do final do ano, né? E aí nós temos tempo para resgatar essa família, porque nós estamos com ele lá dentro. Que Sim. será? A não ser que sejam aqueles casos que você mesma falou, né? Que não vai de acordo com a proposta pedagógica, se aluno, ou ele não paga, né? Ele não tem muito o que fazer, dá para reverter, muitas vezes. Por que não? Sim. Né? Então, de novo, ó, preparação do coordenador, comunicação, né? Comunicar a equipe, identificar as oportunidades para conversar com a equipe ou de maneira individual, conversar, de repente, sentar com um professor da turma e passar com ele quem já são os alunos matriculados, quem ainda não fez matrícula, o que de repente ele está sentindo desses alunos que ainda não fizeram matrícula, se eles já falaram alguma coisa, comentaram alguma coisa na sala, né? E ir trabalhando e fornecendo as informações que os professores têm também para a equipe de vendas, né? O pessoal do atendimento. É uma equipe, é uma via de mão dupla, assim, as informações são importantes. É muito importante que vocês façam aí um plano de ação, então, pensando nesse final de ano aí, porque a gente tem 6 meses para aumentar o nosso número de alunos, né? Tentar recuperar, pelo menos, aqueles 30% que nós perdemos na pandemia. Assim a gente espera. Posso falar rapidinho? Claro! É rapidinho mesmo, tá? É algo que eu estava pensando aqui, né? Enquanto ouvia vocês falando, né? Essa questão de, muitas vezes, encontrar resistência, que pode acontecer mesmo, né? O professor de estar sobrecarregado, também já me senti assim algumas vezes. Mas eu fiquei pensando muito na questão da venda, né? Eu tô amando falar sobre isso, estou gostando mesmo. Não vejo a hora de poder colocar isso em prática. Eu acho que só fortalece mais ainda o sentido de que tudo isso tem para mim, né? De como é importante. Eu fiquei pensando, quando a gente vende um produto e a gente fala bem daquele produto, a gente experimentou, a gente gosta, você vende aquilo com prazer.
né? E eu pensei assim, essa equipe ela tem que se sentir, eu acho que antes de mais nada, pertencente mesmo àquilo, né? Aquele lugar. Eu estou vendendo a minha escola porque tem algo na minha escola que realmente me encanta. Isso é verdade, eu não estou vendendo mentira, Sim. né? Eu pensei bastante nisso, né? Esse envolvimento, ele tem que ser muito, ele tem que ser muito verdadeiro, transparente, né? E as pessoas têm que se envolver emocionalmente também com isso, né, Valéria? Sim, e você sabe, ô, Sônia, que a gente tem mais uma oportunidade na escola particular, que algumas escolas não entendem tão bem, né, na minha concepção, mas pelo acordo coletivo da categoria, os professores podem ter até 2 bolsas. Isso pode ser visto como um problema, mas pode ser visto como uma oportunidade. Então, imagine você como coordenador conversando com cada um desses professores que têm filhos na escola e tentando ver as coisas boas e as coisas que ele acha que pontos a melhorar que nós temos, né? Porque Sim. veja, porque nós somos muito mais críticos. Quando a gente está dentro da empresa, gente, qualquer empresa que a gente for trabalhar, a gente vai achar defeito, Sim. certo? O que a gente precisa entender é que o professor que tem filho na escola, ele é também um consultor da escola, entende? Sim. Ele pode trazer aí algumas colaborações. É que para o professor, às vezes falar alguma coisa pode parecer que ele está dedurando o outro, entende? Então, ele às Sim, vezes sim. não quer falar. Só que se a gente tiver essa cultura de que a gente também é responsável pelas vendas e que a gente precisa dessas vendas para que o negócio possa sobreviver, e a gente entender, veja, isso já é um estágio avançado, tá? Que eu estou falando para o professor Sim. trabalhar como consultor para a gente. Mas se ele não trabalha como um consultor para a gente pode perguntar: quais são os pontos que você acha que poderiam melhorar nessa faixa etária, nessa série? O que você achou do 3º ano do seu filho? Você está perguntando, professor? Pode ser que ele comente algumas coisas do professor. Ó, fique à vontade, aqui meu objetivo não é caçar culpados, é a gente tentar Sim, achar sim. coisas que podem ser melhoradas no 3º ano, por Sim. exemplo, né? E o professor vai Você vai apontar. criando um ambiente saudável, né? Você vai criando Exatamente. um ambiente saudável de escuta, de diálogo, e eu Sim, acho que tudo isso daí acaba acontecendo um envolvimento afetivo, né? Que eu sim, acho que sim. facilita muitas coisas. Sim. Só isso. Então, é mais uma oportunidade aí de você também fazer um levantamento de informações, de coisas que podem ser melhoradas, né? Tem inúmeras oportunidades, situações, pais que a gente acha que são mais chegados, conversar com eles, pedir sugestões. Gente, isso é maravilhoso, a gente vai conseguindo se aproximar das pessoas, né? E aí, Ótimo. Sabrina, mais alguma pergunta, alguma coisa? Alguém quer perguntar? Nós Olha, estamos no da horário. minha parte, não. Eu estava olhando aqui o chat agora, eu adorei a colocação da Sônia, porque eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o professor, ele participa quando ele acredita, quando ele está envolvido, quando a gente, enquanto coordenador, enquanto líder, está ali com essa mesma, dando essa mesma importância para cada matrícula, né? Não tratando cada aluno como um número, não é só simplesmente pela questão financeira, né? Mas porque a gente acredita realmente que a escola, o que a gente está oferecendo é o melhor, então a gente não vê muito sentido um aluno querer sair, né? Como assim? Eu estou dando meu melhor aqui, esse aluno quer sair? Não, peraí, vamos entender o que está acontecendo, né? Uhum. E quando o professor acredita, ele vai ter esse mesmo sentimento. Então, eu gostei muito. Inclusive, eu tenho escola que eu atendo, que eu acho muito legal, que é assim, por exemplo, o professor às vezes trabalha nessa escola e em uma outra. Aí ele tem um filhinho pequeno. E aí, às vezes, ele estava trabalhando nessa outra escola primeiro, começa a trabalhar na escola onde eu atendo, e passa um tempo ele fala: ah, eu queria trazer meu filho, ele é bolsista na outra escola particular, mas eu queria trazer para estudar aqui. Gente, eles vibram, porque eles entendem que o professor realmente acredita naquele trabalho que aquela escola está fazendo. Porque Sim. a bolsa ele está tendo a oportunidade de ter na outra escola também, que muitas vezes tem mensalidades mais caras, inclusive, que a deles. Mas é um sinal que o professor realmente, pô, eu estou aqui dentro, eu estou vendo um bom trabalho, eu quero meu filho aqui. E eles gostam muito, é um indicador, eu acho muito legal. A Maria Helena colocou um negócio aqui super importante, até não me lembrei de falar, que é a pesquisa de satisfação com pais, né? Eu acho que isso tem que ser pelo menos 2 vezes por ano, passar essa pesquisa de satisfação para fazer uma avaliação da escola e a gente poder ter a ideia do que esses pais estão gostando, do que eles não estão gostando, né? Essa pesquisa institucional. Acho que ela é importante conseguir ver a tabulação dessa pesquisa por sala,
porque difere, às vezes, de uma sala para outra, a visão dos pais. Complementa a visão que o professor está tendo, né? Não, visão dos pais. Então, isso é muito importante. Realmente, acabei me esquecendo de falar disso. Obrigada. Vamos ver. Nossa, ela é fundamental, né? Ela vai trazer mudanças. A gente vai acabar implantando mudanças para o ano seguinte, inclusive, em função dessas pesquisas, né? Mas eu acredito, assim, que é muito importante que o coordenador ele se perceba, de fato, como uma liderança, que pode fazer uma diferença enorme nesse período de matrículas, né? Ele perceba o poder que ele tem, né? Poder, falando agora, poder bom, né? Porque tem gente que entende poder como uma coisa ruim. Mas, assim, é o poder que ele tem de mobilizar pessoas em prol da matrícula, né? Então, esse era o recado que eu queria passar para vocês. Eu acredito que vocês estejam saindo dessa live com ideias, né? Se não com algumas reflexões um pouco diferentes daquela que vocês entraram. Eu acredito que eu tenha contribuído, eu e Sabrina, né, Sabrina, de alguma forma aí, para que vocês tenham uma campanha de matrículas com algumas ações diferentes aí com a equipe de vocês. Não sei se vocês têm... A gente está lançando hoje, né, Valéria? Se você conseguir compartilhar aí, nós pensando justamente, sabendo da importância da matrícula, da dificuldade que muitas vezes do gestor, do coordenador, de quem é ali do atendimento, né? Tomar todas essas ações de maneira bem adequada. A gente está aí com essa proposta de curso. Então, nós temos 2 cursos aí que nós vamos oferecer, cursos abertos para escolas. Um é para a equipe, para quem é realmente diretamente ligado ali à equipe de vendas, preparação das vendas, e o outro é justamente para esse público que gerencia as vendas, né? A gestão das vendas das escolas. Não é do para gestores, esse é o primeiro, né? Temos turmas aí para abrir agora em agosto. É um curso de 8 horas, que serão 2 horas a cada dia. Eu não me lembro agora, Valéria, como ficou? Uma vez por semana, uma vez por semana, porque tem atividade de implantação, né? Para implantação. Tá. E o curso do gestor aqui. Né? Esse aqui já tem mais horas. Gestor, exato. O curso de gestor é um curso de mais horas, né? Seria uma imersão um pouco maior, mas que ambos terão aí o acompanhamento das tarefas, né? E que as escolas precisam realmente adotar para garantir que o período de matrícula seja um sucesso, né? E aí, no caso dos gestores, a gente vai ter aí toda uma implantação sendo acompanhada aí, né, Valéria? Desse processo todo de matrículas, ok? Exatamente. Então, a gente está lançando isso, queríamos contar em primeira mão para vocês, que é uma forma de se aprofundar no assunto e realmente se preparar para 2022, porque com certeza nós que estamos aí em várias escolas, a gente consegue ver claramente, né, o resultado que as escolas que investem realmente na gestão de matrícula, que investem nessa capacitação de vendas, o resultado é muito diferente, muitas vezes, daquelas que vão fazendo, né, de acordo com o feeling só, ou que vai acompanhando o que as outras escolas estão fazendo, meio que no susto, né, Valéria? Sim, exatamente. Tem perguntas aí no chat. Mais profissionalizada, né? Uma venda mais profissionalizada, ok? A gente tem em São José escolas muito fortes nisso, né? Às vezes a gente se queixa, né, de alguma coisa com relação àquela concorrência, mas é que, gente, quem está mais capacitado para conseguir abocanhar, né, vai abocanhar mais, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. A nossa equipe está pronta para essas coisas. E aí os detalhes todos, né, a gente encaminha para vocês de datas, de valores, tudo a gente encaminha também depois pelo WhatsApp, mas a gente queria contar em primeira mão aqui para vocês, que essa é uma forma que a gente encontrou aí de auxiliá-los nesse processo importante aí, que é o período de matrícula. Que nos ajudem a levar para as escolas, né? Porque essas turmas são turmas abertas, tá, gente? Então, a escola pode mandar um funcionário ou 2, a escola pode até contratar um curso em company, tá? Tem escolas que preferem, às vezes, contratar
um curso em company, ou seja, vai ser feito por uma pessoa que vai lá na escola, para todos os funcionários da escola. Mas tem escola que não tem como fazer isso. Então, eles matriculam um funcionário, um no de gestão, o outro para o atendimento, e assim aproveita uma turma que está aberta, ok? Muito legal, porque tem muita troca de experiências, né? Quem vai ministrar os 2 cursos é a Leila, não sei se quem assistiu a live da semana que vem, conheceu a Leila, né? Mas a gente vai divulgar todas as... da semana passada. Semana que vem. Quem assistiu da semana que vem, a gente, quando for divulgar, a gente vai divulgar o currículo da Leila e tudo mais, tá bom? Ok. Eu tenho a agradecer, então, a todos, gente. Muito obrigada por estarem aqui, né, Sabrina? Uma boa noite, agradeço demais a contribuição de vocês, foi muito bom. Beijos a todos. Obrigada, Rafaela, Zuleika, Paula, pessoal que está aqui. Cláudia, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, Valéria. Obrigada, Sabrina. Tchau, tchau. Boa noite, Sônia. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos, muito obrigada. A gente que agradece. Ai, ui, ui. Deixa eu parar. Espera aí. Deixa eu dar uma